Muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Nesta linda quinta-feira, dia 12 de novembro, onde vamos continuar meditando na Epístola Paulina aos Gálatas. Hoje, o capítulo número 4, versículos 8 e 9. Teremos como tema da reflexão o título Antes e Agora, fazendo alusão à nossa vida antes da conversão, antes de conhecermos o Evangelho e agora, vivendo o Evangelho. Os irmãos bem sabem que o autor desta epístola foi o apóstolo Paulo, sempre vamos ressaltar isto no primeiro momento, e o tema geral da epístola é a salvação pela graça. Ela foi escrita em torno de 45 a 50 anos depois de Cristo. Então vamos fazer leitura nos dois versículos que vamos meditar nesta manhã. O versículo número 8 do capítulo 4 aos Gálatas diz: Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Vamos estar fazendo então o desenvolvimento, meus irmãos, da reflexão, a partir do versículo número 8, que nos diz: Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Então, podemos fazer esta pergunta para nós mesmos: como era a nossa vida antes de conhecer o Evangelho? O texto bíblico nos diz que nós servíamos aos que por natureza não são deuses. Quanto mais no contexto da galáxia, estas igrejas viviam tempos de idolatria, quando o Evangelho ali lhes foi anunciado. Porém, não é diferente para nós, aqui no país onde nós estamos vivendo, em nosso estado. Ao nascermos segundo a carne, já nascemos, meus irmãos, com uma certa conduta, uma certa doutrina, um certo aspecto cultural acerca da religião, acerca de quem é Deus, acerca da maneira de viver, a qual supostamente agrada a Deus e ainda outros por uma influência mais de outros continentes, né? Acabam por optar, então, a servir vários deuses, né? São adeptos de outras religiões que não são monoteístas, né? São religiões com diversos deuses. Então, nós já viemos com uma bagagem. Este versículo nos faz refletir sobre isto. Uma bagagem religiosa, podemos dizer assim. E nós éramos escravos, ou seja, nós éramos servos dessas condutas, dessas doutrinas, dessas maneiras de pensar. Até mesmo quem julga-se não ser religioso, não ser cristão, não ser, quem sabe, aí, praticante das 5 maiores religiões, né, do mundo, que são o cristianismo, o judaísmo, né? São também o islamismo, o budismo, né? E também o hinduísmo, as 5 maiores religiões do mundo, né? Sendo que as 3 primeiras são monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus, né? Ainda que com alguma semelhança, mas não iguais. O cristianismo difere de todas elas, né? Tem o Senhor Deus como Jesus,
como o Espírito Santo e como o Deus Criador de todas as coisas. Bom, isso era antes. Agora, se formos ler no versículo 9, nos diz: mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Primeiro podemos atentar para a parte A, a primeira parte desse versículo, onde nos diz que devemos conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele. Todo ser humano, inclusive os que se dizem ateu, eles fazem um certo conhecimento sobre Deus. Eles refletem alguma coisa, eles pensam algo sobre Deus. Até quem mesmo diz não crer em Deus, fez um pensamento que envolveu a pessoa do Senhor Deus. Mas há uma diferença em conhecer ou achar que conhece e ser conhecido por Deus. É claro que não no âmbito da onisciência de Deus. Deus conhece todo o ser humano. Mas há um reconhecimento espiritual também da parte de Deus para com o homem. E eis a necessidade de sermos conhecidos por Deus. Não através das nossas obras, é bem verdade. É isso que a epístola está dizendo. Não pelas obras. Mas mais que isso, a epístola ensina que nós somos praticantes de boas obras por sermos salvos, e não somos salvos apenas por sermos praticantes de boas obras. E esta conduta, esta maneira de viver, nos faz com que nós venhamos a ser conhecidos por Deus e não somente venhamos a conhecer ou achar que conhecemos ao Senhor Deus. Mas a parte número B diz: se já fomos libertos, por que tornarmos escravos de novo? Parece que existe uma tendência no homem de tornar as coisas que já passaram. Salomão diz que não é sábio nós dizermos que aquilo que passou foi melhor do que isto que nós estamos vivendo. Mas é bem verdade que as coisas retornam. Aquilo que outrora foi história, hoje pode tornar a ser contemporâneo de nossa época, né? A moda ou até mesmo hábitos, até mesmo maneiras, né, de viver pode retornar. Mas o que não podemos é retornar ao estado que estávamos antes de conhecermos o Evangelho. Se tu não está satisfeito, se tu não está feliz, se tu não está alegre, eu preciso lhe dizer, você não conheceu o Evangelho verdadeiro ou se fez surdo ou cego quando ele esteve na sua frente. Mas ainda há tempo para conhecer o Evangelho verdadeiro, e quando conhecermos, e se já conhecemos, não voltamos atrás. Façamos a conclusão sobre a reflexão desta manhã. Nós vimos que nós éramos errantes neste mundo, que nós éramos descrentes com crenças segundo os nossos costumes herdados. No versículo 8 está nos dizendo isto. E nós vimos também que agora, já esclarecidos, procuramos permanecer na verdade, que é o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, e não retrocedermos para as nossas práticas e atos pecaminosos do passado. Então desejo a todos um ótimo dia, que Deus nos abençoe e possamos estar em paz, em nome do Senhor Jesus.